Olá, conectados, a graça e a paz. Meu nome é Ivani Mamed Lima e eu sou idealizadora da página Conexão Divina. E estamos estudando o Sermão da Montanha. E a nossa intenção nesse estudo é colocar que a posição de Jesus desde o início do seu ministério foi falar sobre o reino. E nós vimos e sabemos que o Sermão da Montanha é o primeiro grande sermão, a grande pregação pública que Jesus fez. Então, desde então, a gente já vê a intenção dele de pregar o reino. O que nós vimos é que esse reino, muitas vezes, ele foi colocado e entendido de maneira distorcida. E hoje nós vamos continuar no verso 17 e nós vamos ver um aspecto importante sobre a função de Jesus. Nós já vimos até aqui o perfil ideal da pessoa ou do cidadão do reino, as características psicológicas e da consciência desse cidadão. E vimos também da função dessa pessoa, que seria ser o sal da terra e a luz do mundo. Então nós vamos continuar no verso 17 do Evangelho de Mateus. Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Aqui Jesus está falando do propósito da vinda dele aqui na terra. Ele veio entre os judeus. E os judeus já estavam como uma nação constituída e também já tinham uma fé, uma religião constituída também. Então, desde Moisés, que tirou o povo hebreu do Egito, ele já recebeu no Monte Sinai os 10 mandamentos. E depois desses 10 mandamentos, muitos outros mandamentos, mais de 600, foram criados por Moisés para organizar e governar aquele povo. Esse povo que passou 40 anos no deserto e que chegou à Terra Prometida e que na época de Jesus já tinha um tempo há mais de 1000 anos, né, dentro desse mesmo território. E dentro desse território as leis já estavam constituídas. Mas para os judeus, quando eles falam lei, eles não estão falando das leis humanas, eles estão falando da lei de Deus, justamente essa lei que nasceu com os 10 mandamentos. E todos esses preceitos são para relacionar com Deus. Na verdade, o povo judeu, a história do povo judeu ela é toda baseada no seu relacionamento com Deus. Desde Abraão, que separou Abraão e tirou Abraão da sua terra, né, da sua parentalidade, da sua parentela, para ir buscar formar esse povo. Então, esse povo é formado por Abraão, Isaac, seu filho, depois Jacó, depois Moisés, até Jesus. Então, quando Jesus chegou, isso já estava tudo bem consolidado. Então, na época, ser judeu era uma nacionalidade e também era a própria religião deles. Então, hoje, se a gente olhar judeus, a gente fala judeu, a gente pensa um judeu mais como uma religião, porque o judeu pode estar lá na Terra Prometida, que seria Israel, e pode estar na Europa, por exemplo. E aí não é uma referência de nacionalidade, mas uma referência de religião. Então, quando Jesus veio como judeu para os judeus e dentro do território judeu,
ele, como cidadão judeu, ele tinha de aceitar e obedecer às leis dos judeus. E ele, como estava começando o seu ministério, ele veio para mostrar algumas ideias que saíam muito ali daqueles conceitos vigentes da época. Mas ele já fala que bem no começo do seu ministério, que ele não veio para revogar a lei, né, para deixá-la sem autoridade ou sem valor, mas ele veio para cumprir a lei, porque essa lei dos judeus era a lei de Deus. Então ele não veio para revogar a lei de Deus, ele veio para cumprir a lei de Deus. Por quê? Porque Jesus estava e veio à Terra numa missão divina. Ele veio a pedido de Deus, né? Então Deus, não sei como que eles conversaram, mas Deus mandou ele vir e deu essa tarefa árdua para ele cumprir. E através de Jesus, e só através de Jesus poderia acontecer o que aconteceu, porque Jesus, ele era um filho de Deus que não tinha passado pela queda. Então ele era o único que poderia, diante de Deus, ele estava limpo, ele não tinha pecado. E ele era o único que poderia ser aceito como um sacrifício em nome dos outros. Então ele é chamado o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, como João Batista chamou, né? Mas esse cordeiro é uma figura de um sacrifício. Quando o povo judeu fazia o sacrifício, eles transferiam o pecado da pessoa para aquele animal e sacrificavam aquele animal, e eles tinham as suas culpas e seus pecados perdoados. Então, dentro desse costume, Deus mandou Jesus como esse Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Então esse sacrifício de Jesus veio para substituir o nosso pecado. Essa era a grande missão e a grande tarefa de Jesus. E Jesus, quando fala que ele não veio revogar a lei, mas cumprir, ele estava exatamente cumprindo um plano de Deus. Ele estava absolutamente unificado, uno e em acordo com o plano de Deus, que era justamente por amor aos humanos e buscar essa reconexão do homem com Deus. E só através de Jesus isso poderia ser feito. Então ele fala: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um tio, nem um i jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então ele fala assim que todos os detalhes, por exemplo, um i ou um tio, são detalhes gráficos, né? Então que todas as palavras da lei serão cumpridas, inclusive com todos os detalhes. E isso é muito importante nós entendermos e percebermos que hoje, 20 séculos depois que Jesus falou isso, muita gente pensa que essas leis se afrouxaram e que nós não precisamos estar com esta preocupação. E principalmente porque Jesus, ele veio para cumprir a lei, mas ele veio também para fazer uma outra aliança, um outro acordo com o mundo, porque através da sua pessoa e do seu sacrifício, o pecado e a morte, com a sua ressurreição, o pecado e a morte sairiam da terra. Então ele fez um novo acordo, ele fez uma nova aliança. Nós vamos abrir um parêntese aqui, vamos voltar um pouco no Antigo Testamento, no livro de Jeremias, no capítulo 31, onde Jeremias fala dessa nova aliança.
A primeira aliança, ou a antiga aliança, foi feita com o povo judeu, através de Abraão e futuramente o próprio Moisés recebeu a lei. Mas aqui nós vemos que em Jeremias era um profeta. Esse profeta previu o seguinte: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Os dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, que é Judá, eles dois formavam Israel. O território todo. Então, quando ele fala assim, com a casa de Israel e com a casa de Judá, ele está incluindo os dois reinos. O versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Esse sentido de aliança, Deus leva, a Bíblia leva explica esse sentido dessa aliança como um casamento. É um casamento entre Deus e o povo judeu, foi a primeira aliança. E uma segunda aliança que Jesus fez com o povo de gentil e seria novamente renovada uma aliança com o povo judeu. Mas eles não aceitaram como Messias. Então ele fez essa aliança para todos os outros povos que viveram a partir disso. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Depois daqueles dias, que dias? Depois dos dias que ele viesse. Então, depois da época de Jesus. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. E aqui nós vemos que isso aqui também vale para o reino. Então, Jesus, ele inaugura a era do reino e traz essa nova consciência que a gente tem falado aqui. E essa nova consciência é justamente isso. As leis de Deus são impressas na consciência, na mente. Olha, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então percebam que aqui tem uma nova aliança entre Deus e o povo que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, somente com essa missão que Jesus veio cumprir aqui na terra, que as palavras podem ser entendidas e podem ser cumpridas. Então, quando a gente percebe que Jesus fala que ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Ele veio sim cumprir a lei de Deus no seu mais amplo sentido. E inclusive abrir uma nova aliança, uma nova forma de comunicação entre Deus e o homem. Uma reconexão entre Deus e o homem. Porque o homem, quando caiu, quando teve a queda e a desobediência, nós perdemos essa conexão em mente e em coração com Deus. A nossa consciência baixou de nível. Então, a partir desse tempo, onde que ele vai edificar o reino, e nesse sentido, nós estamos voltando a esse nível de consciência que a gente tinha. Então ele vem e diz que nada, nem um i ou um tio jamais passará da lei, toda lei será cumprida. Mesmo que nós estejamos nessa nova aliança, debaixo da graça de Deus, a lei é cumprida. Por quê? Porque a lei é justiça de Deus. E essa justiça, ela precisa ser cumprida, porque o reino dos céus é justiça,
paz e alegria. Mas então há uma incoerência. Se eu preciso de cumprir a lei por causa da justiça, mas eu não preciso mais cumprir a lei por causa da graça, como é que a gente fica? Então a gente entende o seguinte, a lei, como o próprio Jesus disse, a lei de Deus, o plano eterno de Deus vai ser cumprido em seus mínimos detalhes. Não vai ficar nenhuma letrinha, nenhum i, nenhum um tio para fora. E esse cumprimento ele vai ser cumprido integralmente. Agora, a lei, ela veio para mostrar o pecado. À medida que nós entendemos que o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, e se com o reino nós vamos voltar para Deus, e se através de Jesus Cristo nós somos reconectados com Ele e fazemos em Cristo uma reconexão tal que nós já estamos em Cristo e através de Cristo nós recebemos essa vida e essa capacidade de pensar, de transformar a nossa mente como a do Cristo. Então em Cristo nós estamos isentos da lei nesse sentido. Nós estamos com isso praticando injustiça? Não, porque a nossa consciência vai, através do Espírito Santo, vai nos incomodar a sermos honestos, andarmos dentro daquele padrão que o próprio Cristo andaria. Então, que não é um padrão baixo. Então, o próprio Cristo é a própria essência da justiça, é a própria essência da divindade, é a própria essência da santidade. Então, quando nós estivermos dentro dessa consciência crística, automaticamente não vai mais haver pecado, não vai mais haver necessidade de pecar, porque nós não vamos mais nos afastar de Deus. Não vamos mais querer estar longe de Deus. Nós vamos estar em Deus, em Cristo e, portanto, em Deus. E em Deus com santidade. Amém? Então, até a próxima vez, até o próximo vídeo. Muito obrigada. Fiquem com Deus e que Jesus nos abençoe a todos. Amém.